Sou o professor Janes Fidelis Tomelin, diretor acadêmico da EAD Laureate Brasil, e hoje estou gravando este material para falar um pouquinho sobre pedagogia da dúvida, que é um dos elementos fundacionais do processo de problematização para a construção do conhecimento. E eu gostaria de abrir esta conversa com dois pensamentos de Aristóteles. O primeiro pensamento de Aristóteles diz o seguinte: o ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Muito sábio Aristóteles quando nos avisa de que o processo de afirmação, o que mais para frente vamos conversar, a pedagogia do silêncio, a pedagogia instrucional, acaba tirando a capacidade sábia de duvidar e de ponderar, de ser sensato e refletir sobre o conteúdo. O outro pensamento, na mesma ordem, vai nos avisar. A dúvida é o princípio da sabedoria. E durante essa conversa eu quero trazer para vocês algumas das leituras. Você já deve ter percebido, a minha formação de graduação é na área da filosofia e que, portanto, eu trago como uma referência para a construção do conhecimento acerca da pedagogia, muito na linha de uma filosofia da educação. E aí, a primeira pauta que eu gostaria de trazer para vocês já é na linha da dúvida. Não poderia ser diferente, não é mesmo? Então, antes de afirmar qualquer coisa, eu gostaria que você pensasse comigo. Qual a força motriz do pensamento humano? A outra pergunta: qual gatilho emancipa a dúvida? E uma terceira pergunta: como despertar a curiosidade? Você já viu no seu estudante, muitas vezes, aquele olhar curioso de quem está interessado e querendo descobrir o mundo? Você já sentiu em você a força que tem a curiosidade? Como ela te movimentou para desvelar coisas que você esteve curioso para saber e você buscou por conta própria? Como despertar esta curiosidade nos nossos estudantes? E aí, a gente começa a pensar primeiro na relação de uma didática convencional. O que nós fomos formados, instruídos e tivemos como exemplo predominante na nossa formação, uma didática convencional. O foco estava na resposta. Muitas vezes o professor fazia questionamentos sobre os quais você deveria recorrer ao seu livro didático para então criar a resposta esperada. Vejo que isso não mudou muito nas cadeiras escolares, não é mesmo? Outra coisa é um conteúdo programático fechado, o que a gente já chamou de grade curricular, que virou matriz curricular, que ainda tem um conteúdo programático arbitrário sobre o processo de aprendizado. Então, a explicação procurava esgotar as dúvidas dos estudantes, porque após isso, o estudante deveria memorizar aquele conteúdo informado. O estudante, por sua vez, era incumbido, então, de memorizar. E o professor avalia a capacidade de regurgitar aquilo que foi dado e, portanto, é uma relação toma lá, dá cá, desta relação de aprendizagem. E que outra didática a gente poderia pensar? Esta que estamos discutindo, então, da pedagogia da dúvida, que nós conhecemos como uma didática problematizadora. E o foco, ao invés de ser um foco na resposta, passa a ser um foco na pergunta. O conteúdo programático fica flexível e, portanto, está mais aberto. Aberto não significa que não vai contemplar aquilo que está no inventário, mas o traçado do que se vai fazer pode ser mais dinâmico do que aquilo que fica pré-definido como coisa estabelecida. Vou dar daqui a pouco uma sugestão de como a gente poderia exercitar esta flexibilidade. Orientação e construção de dúvidas. Já pensou? O professor, ao invés de tirar as dúvidas, ele é um construtor de dúvidas. Isto é possível? E o estudante, ao invés de memorizar e absorver uma informação, também tem um outro papel, que é um estudante que colabora, que ajuda com os outros a construir o conhecimento. É a tal da aprendizagem colaborativa, aprendizagem por pares. E o professor, que antes só preocupado com a avaliação, que tal um professor que faz
a mediação desse processo. Evidentemente que a dúvida pela dúvida pode gerar uma confusão, mas a dúvida que consegue organizar e desencadear a curiosidade, ela é fundacional para o aprendizado. Vamos explorar um pouco mais esse conceito? Acompanha comigo. Qual é o elo perdido do conhecimento? Né? O elo perdido entre o mundo e o conhecimento. O que está no meio? É um material didático, um material instrucional, uma informação? Que tal esta ideia? O elo perdido é a dúvida entre o mundo e o conhecimento. O que nós substituímos de forma mais convencional é substituir a dúvida pela resposta, pela informação, pela instrução. Que tal devolver este elo que se perdeu na relação entre mundo e conhecimento? Então, a gente poderia estar falando aqui de quebrar paradigmas. Já ouviu isso, não é? Clichê, perfeito? E que tal pensar no resgatar o paradigma? É isso, não vamos inventar a roda. Ela foi inventada há muito tempo, não é? Então, esse resgate do paradigma significa sair de estagnação, do dado acabado, da certeza absoluta, para uma educação de transição, uma educação de movimentação, de ideias, de pensamento, de capacidade de conhecer, de perguntar, de ser curioso e construir o conhecimento. O resgate do paradigma significa sair um pouco das certezas absolutas e devolver a capacidade de duvidar, de perguntar. Aliás, você vai perceber que os grandes pesquisadores, dos quais você muito estudou, todos eles partiram de uma dúvida, de uma problematização, de uma pergunta-problema delimitada, focada, mas foi uma dúvida que gerou conhecimentos e que, de alguma forma, a arbitrariedade do sistema educacional transformou a dúvida desvelada pelo pesquisador numa certeza dada ao estudante nas salas de aula. Ainda nesta questão do resgate do paradigma, nós poderíamos afirmar que com isso nós sairíamos de uma didática estéril para uma didática mais fecunda. Se lá há pouco a gente falou, né, da força motriz que é a curiosidade, a capacidade de duvidar, de perguntar sobre o mundo, eleva o que há de mais fecundo no nosso estudante, a vontade espontânea de querer saber, e não a vontade arbitrada de uma nota que ele precisa tirar por conta de um exame, de uma avaliação. Ainda você já deve ter se deparado, se não ouviu, pesquisa, digita no Google sobre a relação 70-20-10. É uma teoria de aprendizagem que vai nos avisar que o aprendizado, né, no sistema formal, a leitura de um livro, uma aula, uma palestra, um curso, corresponde a 10% do que nós conhecemos. A relação de pares, mediada, em que se constrói na troca, é responsável por 20% do que conhecemos. E o interessante dessa teoria, muito provocativa, é que 70% do que conhecemos e aprendemos está relacionado à nossa capacidade de perguntar, de resolver problemas. E aí eu vou trazer em palavras aqueles números. 10% é o modelo do pontificar, o que é dado de forma pontífice, de forma arbitrária, de forma contundente, mais rígida. 20% que é o mear, que é a mediação. E os 70% que é a capacidade de perquirir, que é a capacidade de fazer dúvidas, de elaborar conhecimento, de construir e construir novas problematizações. E aí, então vamos pensar um pouco como é que a gente poderia estruturar, né, estas ideias. Elas estão acomodadas dentro de uma metodologia ativa, que traz como referência a pedagogia da dúvida, que tem por oportunidade o conectivismo e que potencializa
uma sala de aula invertida. A gente já vai conversar um pouco mais sobre isso. Primeiro, né, como iniciar, né, todo esse processo, a proposta de uma didática problematizadora, ela pode iniciar já no plano de ensino, um plano de ensino colaborativo. Que tal substituir os conteúdos programáticos por questões de referência, por problemas de referência, por dúvidas de referência? Mas, mais do que isso, que tal apresentar aos estudantes, coletar as expectativas e abrir um pouco, flexibilizar este planejamento e trazer uma proposta de plano de ensino colaborativo? Nosso estudante que chega nas nossas cadeiras escolares organiza, a partir de seus conhecimentos prévios, algumas expectativas em relação ao conteúdo. Que tal um exercício primeiro da indagação? Que perguntas outras eles fariam a partir das perguntas-chave que você traz já na apresentação do planejamento da sua disciplina? Que tal flexibilizar o planejamento, que antes era de domínio só do professor, para ser um planejamento flexível e colaborativo? E que tal um plano de aula conectivista, que leva em conta, a gente já fala sobre isso, não é? Conectivismo, você já ouviu falar, a gente vai abrir um pouquinho mais. Estar conectado com o mundo e com o outro, com as novas tecnologias, nos trazendo esta oportunidade. Antes e durante as aulas, que tal utilizar a pedagogia da dúvida? De novo, fundamento filosófico. Não estamos quebrando paradigma, mas quem sabe resgatando um paradigma já organizado por Sócrates, que se utilizou do que você já leu e conhece, a dialética socrática, em que Sócrates faz um exercício de perquisição, em que ele, a partir do questionamento, desenvolve um movimento no seu interlocutor que vai da ironia para a maiêutica. A primeira etapa, a ironia, só para recordar, para você resgatar comigo, é algo muito bacana. A ironia não é o sarcasmo que hoje a gente utiliza a palavra, mas a ironia é fazer com que aquele que afirma saber sobre algo descubra a sua inocência sobre aquilo que julgava muito saber. Dali que nasce um pensamento que você conhece, né? Só sei que nada sei, certamente sei bem mais do que aqueles que supõem saber alguma coisa e não sabem que nada sabem. Então, a ironia é o movimento do sei tudo para um sei nada, ou pouco sei, ou nada sei. E é o ponto fértil do conhecimento. A capacidade de perguntar e explorar o que se julgava saber, até se perceber na contradição ou no esgotamento dos argumentos, o estágio embrionário para a construção do conhecimento. E aí começa a outra fase, que é a maiêutica, que é dar parto às ideias, fazer nascer, trazer à luz as ideias e fazer, de novo, pela estratégia da dúvida, a construção do conhecimento, a organização das ideias e a ampliação do que se supunha saber na origem da problematização. E aí vem, então, a possibilidade de inverter a sala de aula, né? E como seria isso? O estudante passa a ser muito mais pesquisador e um professor muito mais orientador. O estudante, então, desenvolve a curiosidade, a pesquisa, troca ideias, constrói e compartilha. Um professor que gera dúvida ao invés de tira dúvidas apenas, né? De tirar dúvidas. Aprofunda o tema, provoca a investigação, problematiza, orienta, até que aconteça a maiêutica. E aí veio a proposta do Connect. Aproveite que esse estudante nativo digital que chega às nossas cadeiras escolares percebam a oportunidade que tem em suas mãos de descobrir e desvelar os temas e, pela curiosidade, encontrar o conhecimento que quer construir e colaborar nesta comunidade de investigação que você constrói na sua sala de aula, agora invertida. Que tal uma cognição distribuída? Um conteúdo que está em rede disponível, a aprendizagem que hoje, na era digital, traz outras oportunidades e você utiliza a nova tecnologia para aprender. Então veja que a gente foi de 2000 a.C. a 2016 e nestes mais de 4.000 anos nós temos
uma metodologia que nasce a partir da provocação da dúvida, da problematização, para uma tecnologia que nos dá a oportunidade de inverter a sala de aula e, ao invés de ser uma sala em que informamos, é uma sala em que construímos o conhecimento. Eu fico por aqui, espero que tenha ajudado você a pensar sobre este tema. Nos encontramos nas dúvidas que o conhecimento exige. Um forte abraço.